Uma produção. Bruá! Olá a todos e bem-vindos às Teorias da Conspiração. Começo com uma má notícia. Durante a pesquisa para este episódio, encontrei uma extensa base de dados de documentos confidenciais disponibilizados por um whistleblower americano. Para minha surpresa, esses documentos incluíam o meu nome e o deste podcast. Assinado por um tal Mr. Listen, cuja imagem de perfil é um olho dentro de uma orelha, um relatório interno da NSA dava conta da minha sempre renovada satisfação por ver crescer o Patreon deste podcast, que os ouvintes podem visitar em patreon.com/bruapodcasts. Mr. Listen chamava a atenção dos seus superiores para a presença de conteúdos extra, para a cada vez mais animada e participativa caixa de comentários na qual ouvintes deste podcast interagem comigo, mas também para um facto problemático que me fez sentir arrepios na espinha. Mr. Listen avisava o resto da NSA que nos próximos dias, em patreon.com/bruapodcasts, ficaria disponível o primeiro episódio exclusivo do Teorias só para patronos, ainda por cima sobre um tema sensível, o estado atual do conspiracionismo americano no que toca à tentativa de assassinato de Donald Trump. Fiquem, pois, sabendo os senhores da NSA, que certamente me estarão a ouvir, que esta invasão da minha privacidade não irá silenciar-me e que também eles poderão juntar-se ao patreon.com/bruapodcasts para usufruir em primeira mão deste episódio exclusivo. E agora que ninguém nos ouve, vamos ao episódio. Como acontece tantas vezes neste podcast, a nossa história começa logo a seguir à Segunda Guerra Mundial. Depois da vitória sobre os nazis, os Estados Unidos e a Inglaterra redirecionaram esforços para um novo inimigo do mundo ocidental, a União Soviética. No entanto, ninguém tinha pressa em saltar para um conflito armado. Haveria certamente outras formas de combater os perigosos sovietes sem disparar sequer uma bala. Em 1948, os Estados Unidos e a Inglaterra assinaram o Acordo UK-USA, de todo pegado e em maiúsculas fica Acordo UCUSA, que mais tarde se expandiu para incluir a Austrália, o Canadá e a Nova Zelândia. O objetivo? Criar uma rede de vigilância a nível mundial capaz de localizar, interceptar e interpretar sinais eletrónicos. E por isso, estes 5 países ficariam conhecidos como os Five Eyes, ou os 5 olhos. Sinais eletrónicos pode parecer que significa quase tudo e quase nada. Por isso, sejamos específicos. Os 5 olhos faziam tudo o que imaginamos imediatamente. Interceptavam transmissões de rádio em diferentes frequências ou mesmo telefonemas nacionais ou transatlânticos, com especial foco, claro, para as transmissões diplomáticas e militares dos países inimigos. Tudo que viajasse por sinal eletromagnético podia ser captado por uma de milhares de estações de escuta dos 5 olhos, espalhadas por todo o mundo. Mais tarde, claro, isso incluiria também a vigilância de sinais emitidos por satélites. O programa Canyon, lançado em 1968, colocou a orbitar sobre a Sibéria 7 satélites. Ao contrário do que podemos pensar, a tundra gelada da Sibéria não era um troço de terra sem interesse. Na verdade, os soviéticos espalharam pela região dezenas de estações de retransmissão de sinais de rádio para que as suas comunicações pudessem atravessar o enorme território russo, e era exatamente a estas estações que os satélites americanos estavam apontados, captando os sinais à medida que eles eram retransmitidos. Por volta dos anos 70, a atmosfera terrestre era uma espécie de rave de sinais eletromagnéticos, milhares de milhões de transmissões a esvoaçar pelos átomos e moléculas do ar, e interceptá-las era uma questão de paciência e muito, muito orçamento. E é exatamente em 71 que nasce o programa Echelon, ECHELON, que incluía a vigilância a partir do solo de sinais transmitidos por satélite.
No início do novo milénio, 30 anos depois de ser inaugurado, o Echelon contava já com 120 antenas de alta potência distribuídas por 7 pontos geográficos do planeta Terra. Muitas estavam apontadas, claro, para a União Soviética, mas pelo menos 40 monitorizavam também países ocidentais, incluindo até aliados dos Estados Unidos e incluindo até os próprios países que formavam os 5 olhos. Em largas dezenas de países do mundo, qualquer comunicação que não recorresse a carta registada ou a pombo-correio podia, em teoria, mas também na prática, ser interceptada. E sabe-se também que ao longo da Guerra Fria e até ao virar do século, vários países fizeram acordos mais ou menos formais para entrar na rede de vigilância dominada pelos 5 olhos, incluindo a Bélgica, a Espanha, Finlândia, França, Luxemburgo, Suécia, Áustria, Dinamarca, Alemanha, Grécia, Itália, Japão, Coreia do Sul e Portugal. A ausência dos suspeitos do costume nesta lista pode logo levantar-nos uma primeira suspeita. Onde estão as óbvias ditaduras autoritárias, essas sim capazes dos maiores ataques às liberdades individuais? Durante 50 anos, algumas das maiores democracias ocidentais sujaram todas as mãos na vigilância em massa? A resposta, infelizmente, é sim. E leva-nos à segunda suspeita. Como foi possível que algo desta dimensão permanecesse um segredo durante tanto tempo? A resposta simples é: não foi possível. Em 1971, Perry Falwalk, um analista que trabalhara durante 2 anos numa estação de escuta americana na Turquia, decidiu vir a público com a sua história, escolhendo uma revista conotada com a esquerda chamada Ramparts. Mais tarde, o New York Times pegaria na história, dando-lhe credibilidade mainstream, e subitamente os americanos descobriram a existência de uma estranha agência chamada NSA, National Security Agency, um polvo com milhares de tentáculos espalhados pelo mundo, até então praticamente desconhecido, e sobre o qual os cidadãos sabiam muito pouco. Escrevia o New York Times com uma nota de surpresa. Os Estados Unidos refinaram as suas técnicas de vigilância eletrónica ao ponto de conseguirem quebrar qualquer código soviético, ouvir e entender comunicações e sistemas de criptografia soviéticos e mapear praticamente todos os aviões ou submarinos armados com mísseis em todo o mundo. Perry Falwalk iria mais longe. O poder não era propriamente do Estado, isto é, de um conjunto de homens e mulheres eleitos passíveis de serem substituídos pelos cidadãos através de eleições. Segundo ele, os 5 olhos tinham ganho uma espécie de vida própria. Entrevistado mais de 30 anos depois, diria: naquele tempo, a maioria das pessoas pensava que a NSA e a CIA trabalhavam para o governo americano. Mas não trabalhavam e não trabalham. São uma entidade por si mesma, uma entidade global formada pelos 5 olhos. Esta comunidade atua à margem da Constituição. Ou seja, poder total com zero responsabilização. Mas a América não estava preparada para esta discussão. Era preciso lidar com a guerra no Vietnã e os soviéticos continuavam com a sua obsessão em converter toda a gente ao comunismo. A história só voltaria às bocas do mundo quase 20 anos depois, quando o jornalista inglês Duncan Campbell pôs novamente o dedo na ferida. Segundo o seu artigo na New Statesman, em agosto de 1988, intitulado Somebody's Listening, ou seja, alguém está a ouvir, as autoridades americanas e britânicas e respectivos aliados embarcarão em breve numa expansão do seu sistema de vigilância eletrónica mundial no valor de $1.000 milhões. De acordo com informação dada em segredo ao Congresso americano, o sistema de vigilância permitirá às agências monitorizar e analisar comunicações civis até ao início do século XXI. E mais à frente, caso o leitor não tivesse percebido muito bem o significado das suas palavras até aqui, apesar de ser impossível para os analistas ouvir uma pequena fração dos milhares de milhões de telefonemas feitos em todo o mundo, bem como outros sinais que possam conter informação significativa,
uma rede de estações de monitorização em Inglaterra e noutros locais terá acesso a todos os circuitos de comunicações internacionais e alguns domésticos. Uma série de computadores analisará automaticamente todas as mensagens telex, uma espécie de precursor do fax, ou sinais eletrónicos, e poderão identificar chamadas para, por exemplo, um determinado telefone em Londres, independentemente do seu país de origem. Campbell acrescentava ainda que o British General Communications Headquarters, o ramo inglês dos 5 olhos, uma espécie de NSA inglesa, teria um staff de 15.000 pessoas e ainda um orçamento de 500 milhões de libras anuais, muito mais que qualquer outro ramo da intelligence britânica. E avançava ainda muitos dos nomes engraçados de programas, projetos e operações que parecem retirados de filmes manhosos. Temos o Silkworth, que monitorizava sinais de rádio de longo alcance. O Moonpenny fazia o mesmo para comunicações por satélite. Um dos satélites em órbita sobre a União Soviética chamava-se Vortex. E outro satélite a orbitar a baixa altitude para missões de reconhecimento fotográfico tinha o nome de Big Bird. Mas a revelação mais importante de Campbell foi citada um bocadinho mais atrás: circuitos de comunicação domésticos. Os 5 olhos estavam lentamente a expandir as suas capacidades. Já não chegava a espiar as comunicações militares e diplomáticas de inimigos externos. O próximo alvo eram os civis. Em meados de 2001, depois de suspeitas que o Echelon estava a ser usado para fazer espionagem industrial a empresas europeias, o Parlamento Europeu organizou um inquérito, curiosidade, presidido por um português, o Carlos Coelho, cujo relatório é uma leitura assustadora. As capacidades do Echelon são descritas como vigilância quase total, incluindo a interceção de telefonemas, faxes ou e-mails enviados por qualquer pessoa. Mas o relatório chama a atenção para o facto da cooperação entre vários países transformar o Echelon num mecanismo infinitamente mais poderoso do que qualquer sistema de inteligência nacional poderia ser por si só. E ia mais longe. Este poderoso sistema de monitorização opera numa área praticamente livre de qualquer cobertura jurídica ou legal. A pessoa cujas mensagens foram interceptadas não teria qualquer proteção legal no seu próprio país. Ficaria à mercê do sistema. Dito de outra forma, a legislação de cada país não estava preparada para proteger os seus cidadãos de um mecanismo internacional, transnacional e cujas capacidades atravessavam centenas de fronteiras. Um sinal inglês captado por uma estação na Alemanha e cujos conteúdos eram armazenados nos Estados Unidos, por exemplo, caía numa espécie de limbo legal, um buraco negro legislativo. O Echelon era de tal forma monstruoso que ficava acima de qualquer responsabilização. A dimensão do Echelon era tal que um artigo do The Guardian, ao noticiar o relatório do Parlamento Europeu, tentava responder à pergunta que certamente os seus leitores teriam naquele momento: como escapar a este sistema de vigilância? Segundo Neil McCormick, o vice-presidente do inquérito parlamentar ao Echelon, certifique-se que não utiliza telefones, faxes ou e-mails para comunicar informação que preferia que outros não soubessem. As pessoas devem tratar os seus e-mails como postais enviados pelo correio. Isto é, escreva o que quiser, mas não fique surpreendido se outros conseguirem ler as suas mensagens. Resumindo, o cidadão europeu, aliás mundial, deixava de ter qualquer expectativa realista de privacidade. O Echelon ouvia tudo, via tudo, lia tudo e ninguém podia derrotá-lo. O ónus estava em cada um de nós, não em quem espreitava pelas nossas janelas. Logo a seguir ao relatório do Parlamento Europeu, deu-se o 11 de setembro e a paranoia americana e europeia com escutar os seus próprios cidadãos transformou-se do dia para a noite numa alegada necessidade de segurança pública.
O Patriot Act, aprovado nos Estados Unidos logo em 2001, expandiu significativamente as capacidades das agências governamentais de vigiar, escutar e interceptar comunicações civis, dentro e fora dos Estados Unidos, tudo em nome da segurança nacional. E nos anos seguintes, o desenvolvimento da internet e das redes sociais, a verdadeira digitalização da vida contemporânea, deu ao Echelon e programas semelhantes um acesso cada vez mais detalhado à vida dos cidadãos. É certo que de vez em quando novas notícias vinham a público sobre estes abusos. A inglesa Catherine Gunn alertou que pouco antes da guerra do Iraque, o ramo inglês do Echelon tentou instalar escutas nas Nações Unidas. Em 2004, um ex-ministro inglês revelou que a Inglaterra espiara Kofi Annan, o secretário-geral das Nações Unidas. Um jornal americano provou em 2006 que a NSA tinha uma enorme base de dados de telefonemas de americanos e, no mesmo ano, Mark Klein demonstrou que a empresa de comunicações americana AT&T, o equivalente à nossa Mel ou à nossa Nós, partilhava com o governo americano informações detalhadas sobre as chamadas telefónicas de milhões dos seus próprios clientes, incluindo não só o conteúdo das conversas, como a chamada metadata, isto é, quem liga a quem, onde, a que horas e com que duração. Até o famoso Julian Assange e outra whistleblower bastante mediática, Chelsea Manning, revelaram diferentes aspectos do Echelon já em 2011. Mas por mais chocantes que fossem estas revelações, todas elas demonstravam apenas uma pequena parte das capacidades do Echelon e do trabalho, claro, dos 5 olhos. E talvez pela complexidade técnica das notícias ou pela sua natureza um bocadinho opaca e abstrata, nenhum destes eventos foi suficiente para provocar o terremoto social que seria expectável. Este fenómeno não é novo e já voltaremos a ele. Nas palavras do historiador Brian Ockman, que se refere aos Estados Unidos, mas bem podia estar a descrever o resto do mundo, este é um dos aspectos mais surpreendentes da história da vigilância e das escutas nos Estados Unidos. Nunca foi um verdadeiro segredo, mas só a cada 10 ou 15 anos é que acontece um grande escândalo público. Há estes breves momentos de ultraje e depois longos períodos de complacência. E isso é algo que permitiu que este tipo de vigilância persistisse até hoje. E de facto o calendário histórico oferece-nos outro momento de ultraje, 12 anos depois do relatório do Parlamento Europeu, o momento em que todo o mundo pareceu parar e acordar para um dos segredos mais mal guardados da história internacional. A bomba rebentou definitivamente em 2013 e a reação foi tão brutal que pela primeira vez houve esperança que o sistema de vigilância mundial tremesse a sério. Refiro-me, claro, à história do whistleblower Edward Snowden. Laura, nesta fase não posso oferecer mais nada a não ser a minha palavra. Sou um funcionário governamental sénior na comunidade de inteligência. Espero que compreendas que contactar-te é um risco extremamente grande e que deverás tomar precauções antes de partilhar qualquer outra coisa. O que se segue parece complexo, mas deverá demorar apenas alguns minutos para quem tenha algumas noções técnicas. Gostaria de confirmar, fora destes e-mails, que as chaves de acesso que trocamos não foram interceptadas. Por favor, confirma que ninguém alguma vez teve uma cópia da tua chave de acesso e que utilizas uma palavra-passe resistente. Assume que o teu adversário é capaz de 1 bilhão de milhões de tentativas de acesso por segundo. Se o dispositivo no qual guardaste a chave de acesso e no qual inseres a tua palavra-passe tiver sido hackeado, descodificar as nossas comunicações será algo trivial. No final, se publicares o material que te vou dar, serei imediatamente implicado. Isto não deve impedir-te de publicar a informação que te vou dar. Obrigado, tem cuidado. Citizen 4.
É com a transcrição deste e-mail, recebido no início de 2013, que Laura Poitras começa Citizen4, o seu documentário de 2014 sobre as revelações do homem que assinava como Citizen4 e mais tarde se apresentou como Edward Snowden. Snowden era um analista da Booz Allen Hamilton, uma empresa especializada em inteligência que colaborava com a NSA no Echelon e outros sistemas de vigilância semelhantes. Com acesso superior ao do Top Secret, Snowden estava em condições de assistir por dentro àquilo que a NSA e outras agências mundiais andavam a fazer. Um dia, sacou milhares de documentos das bases de dados, meteu baixa, aproveitou as férias da namorada para se meter num avião e viajar para Hong Kong e entrou em contacto com Laura Poitras, uma realizadora que se especializara em documentários críticos da guerra do Iraque e, por isso, pertencia já a várias listas negras de agências governamentais, e também com Glenn Greenwald, um ex-advogado, agora jornalista, crítico do governo americano e da forma como utilizava o 11 de setembro como desculpa para todo o tipo de falcatruas. O documentário Citizen4, que recomendo vivamente, coloca Laura Poitras e a sua câmara de filmar dentro do quarto de hotel de Snowden em Hong Kong, nos dias em que as primeiras notícias baseadas nas suas revelações vieram a público. Snowden descreve o SSO, Special Source Operation, um mecanismo de angariação de informação de todo o mundo graças à ajuda de empresas, governos e agências de outros países. Descreve o X-Key Score, o front-end de toda a informação, que permitia aos analistas da NSA pesquisar por entre a informação recolhida como um cidadão normal pesquisa na Amazon ou no Google. Descreve como qualquer analista da NSA podia assistir, no conforto da sua secretária, ao feed em direto dos drones que voavam e bombardeavam o Iraque ou o Afeganistão. E descreve ainda o PRISM, o programa através do qual a NSA e o FBI ganham acesso a 9 empresas de internet que faziam exatamente o mesmo que a AT&T fizera em 2006, isto é, doar ao governo americano milhares de milhões de fotografias, vídeos, e-mails e historiais de pesquisa dos seus clientes. Claro, sem o seu consentimento. Segundo o artigo de Glenn Greenwald e Ewan MacAskill, 2 jornalistas que visitaram Snowden no seu quarto de hotel, algumas das empresas mais conhecidas da internet fazem, alegadamente, parte de um programa de partilha de informação desde a sua introdução em 2007. A Microsoft, que neste momento divulga uma campanha de publicidade com o slogan "A sua privacidade é a nossa prioridade", foi a primeira a juntar-se ao programa em dezembro de 2007. Seguiu-se a Yahoo em 2008, Google, Facebook e Paltalk em 2009, o YouTube em 2010, Skype e AOL em 2011 e finalmente a Apple em 2012. Coletivamente, estas empresas cobrem a vasta maioria de redes de comunicação, e-mail, vídeo e motores de pesquisa disponíveis online. Ou seja, o programa que começara por captar sinais de rádio dos soviéticos expandira-se para incluir praticamente tudo o que acontecia na internet. E ao contrário do período imediatamente a seguir ao 11 de setembro, em que essas capacidades tinham sido usadas para perseguir suspeitos de terrorismo, em 2013, à altura das revelações de Snowden, a NSA e as suas comparsas internacionais faziam uma espécie de pesca por arrastão informativa. Na dúvida, captavam e guardavam tudo, sem a necessidade de qualquer suspeita, qualquer mandato e, acima de tudo, sem qualquer supervisão da polícia ou dos tribunais. E se pensarmos na quantidade esmagadora de aspectos da nossa vida que podem ser apanhados nesta rede, a escala do problema torna-se imediatamente avassaladora. Noutro e-mail dirigido a Laura Poitras, Snowden escreveu: "Fica a saber que qualquer fronteira que atravesses, qualquer compra que faças, qualquer número que marques, qualquer torre de comunicação por que passes, qualquer artigo que escrevas ou site que visites, qualquer e-mail que escrevas,
está nas mãos de um sistema cujo alcance é ilimitado. Os cinco olhos, e em particular os Estados Unidos, apressaram-se a negar as revelações de Snowden. Enquanto no seu quarto de hotel Snowden conseguia contactar finalmente com a namorada que ele tinha deixado nos Estados Unidos e que entretanto recebera a visita de vários agentes da NSA, muito preocupados com a localização atual do whistleblower, o governo americano e as tais empresas como a Google, a Apple ou o Facebook negaram totalmente as acusações. A NSA não tinha qualquer backdoor para estas empresas. Os Estados Unidos não estavam a vigiar milhões de cidadãos de todo o mundo, muito menos os seus compatriotas. O problema é que Snowden não se limitava a alegar. Partilhara 15 mil documentos australianos, 58 mil documentos ingleses e 1,7 milhões de documentos americanos, entre relatórios internos, PowerPoints, manuais de procedimentos e memorandos top secret. O Echelon, o Prism e todos os outros programas de vigilância massa não eram invenções de algum whistleblower maluco, estavam devidamente documentados. Existiam mesmo. Ficava provado. Qualquer tentativa de justificar ou suavizar as acusações de Snowden chocava com uma quantidade absurda de informação e até o diretor da Inteligência Nacional dos Estados Unidos, James Clapper, foi forçado a pedir desculpa por ter mentido ao Congresso meses antes, quando lhe perguntaram diretamente se a NSA recolhia informações de milhões de americanos e ele respondeu categoricamente não. Mais tarde, numa entrevista ao famoso podcast de Joe Rogan, Snowden refletiu sobre a natureza e a escala desta verdadeira conspiração. É este o aspecto de teorias da conspiração no mundo real. Não tem de ser um grupo de homens a fumar numa sala fechada. São advogados, políticos, pessoas normais de todos os níveis hierárquicos que pensam: se nós não explicarmos isto de uma forma certa, vamos todos ficar sem emprego. Ou então, se trabalharmos juntos, podemos todos ganhar alguma coisa. É isto que muitas vezes esquecemos, porque é extremamente entediante. O tédio, aliás, continuou e uma possível solução para o problema emergiu mais uma vez dos corredores do poder americano. Segundo o jornalista David Smith, num artigo de 2023, intitulado "O que realmente mudou 10 anos depois das revelações de Snowden", a administração Obama criou um painel para rever as práticas de cibersegurança, inteligência e vigilância, que recomendaria mudanças a larga escala, algumas das quais foram adotadas. Pela primeira vez desde os anos 70, o Congresso americano legislava no sentido de restringir e não expandir as capacidades de vigilância da comunidade de inteligência. No entanto, essas mudanças foram genéricas e pouco significativas. Houve alguns ajustes modestos àquilo que a NSA podia ou não fazer. Por isso, a conversa foi iniciada, mas não resultou em qualquer recuo significativo nos poderes do governo americano. Há um consenso bipartidário nacional e tanto os democratas como os republicanos deixaram os poderes da NSA mais ou menos intactos. E, mais uma vez, retornamos ao tema de como o grande público lida com este tipo de revelações. Muitos americanos não seguiram ao detalhe as revelações de Snowden e muitos perderam a memória das preocupações específicas que foram levantadas. Talvez só uma pequena percentagem de pessoas poderia sequer descrever a substância daquelas revelações. E é assim que chegamos a 2024, ao hoje em dia e ao estado atual da vigilância massa. Um maravilhoso mundo novo que inclui novíssimas e sinistras tecnologias e até finalmente países não ocidentais. Refiro-me, claro, ao caso chinês. Mesmo quem acompanhe só superficialmente este tema já terá certamente ouvido falar do terrível sistema de crédito social chinês. Escrevia Pauline Ely em 2022. Nos anos 90, a China começou a abrir a sua economia ao mundo e, por isso, a sua população precisava de acesso a empréstimos financeiros.
No seu relatório ao Partido Comunista, em 2000, o teórico do futuro sistema de crédito social Lin Junyu baseou-se nos sistemas europeus e americanos de crédito bancário, que ajudavam a avaliar a solvência dos devedores. Desde a sua introdução, em 2002, o crédito social chinês ficou ligado ao crédito financeiro. Em 2014, no entanto, o Estado chinês publicou um plano para a instalação de um sistema de crédito social, no qual a vontade do partido em criar uma cultura de sinceridade traduziu-se em formas de encorajamento a pessoas confiáveis e também limitações àqueles que quebravam a confiança social. As normas morais foram, por isso, acrescentadas à força da lei. E graças à sua formulação vaga, o conceito de confiança deu latitude para todo o tipo de decisões arbitrárias. Até ao início de 2021, mais de 80% do território chinês tinha implementado algum tipo de sistema de crédito social. E isso incluía, claro, a vigilância massa da população, a única forma de pôr em prática a infinidade de regras impostas. Na prática, funcionava assim, segundo um artigo da Wired. Os critérios que definem o ranking do crédito social dependem da localização de cada um, explica-nos Mareike Olberg, do Mercator Institute for China Studies. É de acordo com o local onde se está, porque cada região tem as suas próprias catalogações. Pode ir desde não pagar multas, mau comportamento num comboio, deixar um táxi à espera ou passar um sinal vermelho. Uma cidade em particular, Rongsheng, dá a cada residente 1000 pontos para começar. As autoridades deduzem pontos por mau comportamento, como contraordenações de trânsito, mas também acrescentam pontos por bom comportamento, como por exemplo, doar para a caridade. Mas nem todo o tipo de créditos sociais são governamentais e públicos, digamos. Alguns são privados, pertencem a empresas. Certos projetos privados de crédito social, como o Sesame Credit, juntam todo o tipo de informações dos seus 400 milhões de clientes, desde quanto tempo passam a jogar videojogos, isso é mau, até se são ou não pais de uma criança, isso é bom. Essa informação pode ser partilhada com outras empresas. Um exemplo famoso é a coordenação entre o Sesame Credit e o site de encontros Baihe, que permite aos potenciais parceiros julgarem-se mutuamente, não apenas pelo seu aspecto físico, mas também pelos resultados do seu crédito social. As consequências deste sistema são obviamente assustadoras. O mesmo artigo descreve a história do jornalista Liu Wu, conhecido pelo seu trabalho sobre a corrupção e censura no Estado chinês, que um dia deu por si na chamada lista de pessoas desonestas e, por isso, não qualificado para comprar um bilhete de avião. Também foi banido de viajar em algumas linhas de comboio e proibido até de pedir um empréstimo ou de comprar uma casa. Não havia um processo, nem um mandato policial, nem uma notificação oficial. Simplesmente cortaram o meu acesso a coisas que até ali tinham sido um direito. O que é realmente assustador é que não há nada que possamos fazer. Não podemos queixar-nos a ninguém. Ficamos bloqueados no meio do nada. Mas para construir toda esta confiança junto dos seus cidadãos, o Estado chinês tinha de investir a sério em novas tecnologias. Rapidamente, a China transformou-se na capital mundial da pesquisa e desenvolvimento de tecnologias de vigilância de última geração, incluindo reconhecimento facial e biométrico, permitindo identificar pessoas com base em imagens de câmaras de vigilância, análise de multidões, fazer exatamente o mesmo mas em larga escala, processos de reidentificação, isto é, utilizar a inteligência artificial para seguir ou acompanhar indivíduos ao longo de vários feeds de várias câmaras ao mesmo tempo, permitindo, digamos, automatizar o processo de ir seguindo um cidadão à medida que passeia pela sua cidade, e até tecnologias de detecção permitem distinguir caras reais de máscaras, caras tapadas, fotografias ou outros truques engenhosos. E isto significa também que a China se transformou, claro, no exportador mundial número 1 de tecnologias de vigilância.
Segundo o artigo de Abi Olvera na Bulletin of the Atomic Scientists, uma organização que já conhecemos no segundo episódio do Teorias do Apocalipse, estes sistemas oferecem às autocracias com pouco dinheiro ou às democracias enfraquecidas o poder dissuasor da polícia ou de patrulhas militares sem a necessidade de pagar ou gerir uma efetiva força policial. A separação da vigilância das forças policiais significa que as autocracias podem parecer menos violentas, uma vez que têm cada vez melhor tecnologia para resfriar a agitação social antes mesmo que esta aconteça. Tudo isto já chegou à Europa. Os mercados das câmaras e sistemas de vigilância da Hungria, Sérvia, Roménia, Moldávia, Ucrânia, Bósnia e Bulgária são totalmente dominados por duas empresas chinesas, a Dahua e a Hikvision, duas empresas banidas de vender nos Estados Unidos, Inglaterra e Austrália, mas não em países europeus. Mas esta não é a única importação chinesa deste género. Até começam a aparecer versões genéricas de sistemas de crédito social implementados na Europa, substituindo a sinistra obsessão chinesa pela confiança, pela mais inofensiva e positiva obsessão ocidental pela sustentabilidade. Em 2022, em Itália, as cidades de Roma e Bolonha testaram uma carteira da cidadania inteligente, desenhada para recompensar os comportamentos virtuosos dos cidadãos que contribuem para atingir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O cidadão ganhava pontos se usasse transportes públicos ou elétricos, bem como se fizesse reciclagem ou poupasse energia. E um ano antes, em 2021, Ursula von der Leyen, a presidente da Comissão Europeia, anunciou a criação de uma carteira de identidade europeia que incluiria todas as informações sobre estado civil, formação académica, informação bancária e até certificados de vacinas, mas também permitiria a autenticação nas grandes plataformas online. As tais que 10 anos antes andavam a partilhar todos os dados dos seus clientes com a NSA. Resumindo, os instintos de engenharia social e centralização de informação são mais ou menos mainstream na Europa contemporânea. Um exemplo bem recente chega-nos dos Jogos Olímpicos de 2024 em Paris, a começar poucos dias depois deste episódio estrear, e nos quais as autoridades francesas utilizarão tecnologia de vigilância massa com recurso à inteligência artificial. Não com câmaras e softwares chineses, pelo menos, mas sim com tecnologias desenvolvidas exclusivamente por empresas francesas. Segundo um artigo da Reuters, a legislação francesa, aprovada em 2023, permite o uso de vigilância de vídeo com recurso à inteligência artificial por um período de teste que cobre os Jogos Olímpicos, de forma a detectar eventos ou comportamentos humanos anormais. O algoritmo está treinado para localizar determinados eventos e lançar o alerta. Depois, humanos decidem se o alerta é real e se devem agir em conformidade. A lei permite o reconhecimento de 8 tipos de situações: multidões anormalmente grandes, aumento súbito de uma multidão, objetos abandonados, presença ou uso de armas, uma pessoa estendida no chão, o início de um incêndio ou então desobediência às regras de trânsito. Um dos responsáveis de uma das empresas de software envolvidas no projeto garantiu que será tecnicamente impossível qualquer método de identificação pessoal e que os algoritmos nem sequer permitem esse tipo de processos, ou seja, não haverá qualquer reconhecimento facial dos visitantes e atletas dos Jogos Olímpicos. E esta parte do podcast não é para aproveitar para lançar mais achas para a fogueira relativamente à discussão de inteligência artificial e se é boa ou má para a sociedade. Acontece que o argumento dado por um dos legisladores franceses ainda em 2023, que votou a favor destes procedimentos de segurança, é, convenhamos, um pouco arrepiante. Referindo-se à panóplia de tecnologias domésticas que são hoje normais em qualquer casa ou telemóvel ocidental, damos às startups na Califórnia as nossas impressões digitais, a nossa identificação facial e o acesso à privacidade das nossas salas de estar. E recusaríamos dar ao Estado o poder de nos proteger no espaço público?
Ou seja, a lógica parece ser: se já damos todas estas informações às empresas, por que não dar também a outra entidade ainda? E outro legislador acrescentou outro argumento mais ou menos na mesma linha: se não encorajarmos o desenvolvimento de soluções francesas e europeias, ficaremos dependentes de softwares desenvolvidos por Estados estrangeiros. Quando falamos de inteligência artificial, perder o controlo significa perder a nossa soberania. É mais que certo que isto é verdade, mas ambos os argumentos são parecidos. No fundo, pressupõem que a vigilância massa é um processo inevitável e que acompanhará necessariamente o evoluir da tecnologia. Independentemente de qualquer debate legítimo que possamos ter sobre a finalidade ou a intenção desta vigilância, quer por uma questão de segurança e de proteção das populações, ou até para prever crimes ou atentados terroristas, a verdade é que a história da vigilância massa corre em paralelo com um, diria eu, deprimente instinto humano: a resignação. A sensação de que, desde o tempo dos nossos avós, que trocamos uma sensação de segurança mais ou menos concreta por um abuso mais ou menos violento das nossas liberdades e privacidade, primeiro para combater os soviéticos, depois para evitar outro 11 de setembro. E agora, para tornar as cidades mais sustentáveis e eficazes, ou então para garantir que os 5 olhos que sempre nos vigiam são os nossos e não os de outras potências perigosas. Ou seja, é tarde demais, a pasta de dentes já não pode voltar para dentro do tubo. E é aqui que voltamos, ou entramos, finalmente no tema deste podcast: as teorias da conspiração. Os ouvintes habituais deste podcast já estarão familiarizados com o conceito da nova ordem mundial, um governo globalista e autoritário liderado por uma elite, cuja natureza depende do teórico da conspiração e pode ir dos reptilianos humanoides aos banqueiros judeus. O objetivo é claro: domínio total e absoluto sobre as populações, e por isso não admira que os teóricos da conspiração gostem especialmente de todas as histórias sobre como as novas tecnologias podem ser instrumentalizadas pela elite. A vigilância massa, claro, não é exceção. É, aliás, um ponto bastante essencial para qualquer teoria da conspiração antiglobalista. Afinal, como pode uma nova ordem mundial controlar cada segundo de cada ser humano se não nos puder vigiar? E aqui, nada melhor que voltar a uma das personagens recorrentes deste podcast, o inglês David Icke, que também resume as paranoias sobre a nova ordem mundial. No seu livro Phantom Self, publicado 3 anos depois das revelações de Snowden, Icke escreve: ataques terroristas falseados, o medo de ataques terroristas promovidos sistematicamente e a fúria gerada nas populações devastadas pelos psicopatas da nova ordem mundial. Tudo isto produz desculpas calculadas para reduzir liberdades, proteger o público dos terroristas e avançar com a criação de um Estado policial. Isto está a acontecer a uma escala cada vez mais rápida, à medida que são introduzidas novas tecnologias que fazem scan da nossa cara, scan dos nossos olhos, scan dos nossos dedos, scan de tudo e mais alguma coisa, e registra todas as comunicações através de e-mails, redes sociais, smartphones e smart TVs. Estes exemplos representam apenas uma parte da lista de tecnologias que forma uma rede de vigilância em massa verdadeiramente hiperconectada. De facto, é mesmo só uma parte da lista, e aqui vem a minha parte completamente boomer do episódio. É que, do ponto de vista conspiratório, são poucas as evoluções tecnológicas que não parecem progredir no sentido de registar e vigiar todos os aspectos da nossa vida, como a infinidade de aplicações para tudo e mais alguma coisa, desde os livros de que gostamos aos nossos ciclos menstruais, radares que tiram fotos às nossas matrículas, eletrodomésticos com ligação à internet ou tecnologias de reconhecimento facial para desbloquear o telemóvel. É certo que cada um de vocês, ao ouvir esta minha curta enumeração, tem já na cabeça 2 ou 3 outros exemplos.
Até já brincamos com a ideia de que uma pesquisa no Google poderá levar-nos a alguma lista do FBI ou que uma conversa ao telemóvel sobre dores nas costas produzirá uma enchente de anúncios a colchões ergonómicos nas nossas redes sociais. E independentemente de concordarem comigo ou acharem que eu estou a ser extraordinariamente exagerado ao longo de todo este episódio, é aqui que eu queria chegar. Para David Icke, todos estes desenvolvimentos tecnológicos não são um acidente ou o resultado da evolução natural da sociedade. São tudo parte de um plano. É por isso que o mundo das teorias da conspiração da nova ordem mundial atraem uma constelação tão improvável de crentes, desde ultranacionalistas anti-globalização a paranoicos que querem viver off the grid, incluindo até as mamãs anti-vacinas que se recusam a dar smartphones aos filhos. Todos têm em comum o medo e a rebeldia contra a nova ordem mundial, o seu alegado estado policial e o instinto globalizado de registar e memorizar cada aspecto das nossas vidas. Mas o que pode parecer uma paranoia ganha contornos mais sinistros à luz do que já sabemos sobre o projeto Echelon e as outras atividades de vigilância massa. O grande argumento de alguns teóricos da conspiração é exatamente este: cada avanço tecnológico parece caminhar exatamente na direção profetizada pelas paranoias da nova ordem mundial. E o registro histórico só fortalece esta crença. Graças a Snowden e dezenas de outros whistleblowers e jornalistas, sabemos que não só é possível, como é certo que um organismo centralizador de informação com tentáculos em todo o mundo, aparentemente imune a qualquer legislação e resistente a mudanças eleitorais de governos, vigia cada milímetro da vida de milhões e milhões de pessoas. E se acrescentarmos a isso as novas tecnologias de inteligência artificial e reconhecimento biométrico, o Grande Irmão do 1984 de George Orwell parece um garoto a brincar aos espiões ao lado do que pode vir aí. Mesmo que não haja qualquer governo mundial de judeus transhumanistas reptilianos a mexer os cordelinhos, se por acaso uma nova ordem mundial ou qualquer entidade ou ditador semelhante quisesse implementar um controle sobre a vida da maioria dos cidadãos, as ferramentas para que tal pudesse acontecer nem sequer tinham que ser inventadas. Já existem e entram lenta e inexoravelmente, sem grande resistência, no nosso dia-a-dia, muitas vezes com a nossa conivência. Não admira o desespero de Icke, nem que nos compara ovelhas de um rebanho. A direção da história da tecnologia parece ir ao encontro das paranoias de Icke e companhia. Algo no mundo real, factual e bem documentado, alimenta, como poucas outras coisas, o espírito conspirativo. Dá-lhe não só uma estranha espécie de credibilidade, como parece sugerir até que os teóricos da conspiração têm poderes divinatórios. Um fã de Icke abre o jornal, lê sobre Snowden ou sobre as câmaras dos Jogos Olímpicos 2024 e pensa: cá está, tal como me prometeram. E alguém poderá culpá-lo? Como sempre, podem aprofundar os temas tratados e consultar algumas das fontes, documentos, websites e vídeos citados neste podcast nos links úteis na descrição do episódio. Por favor, considerem apoiar este podcast em patreon.com/broapodcasts, onde poderão encontrar conteúdos exclusivos e comunicar diretamente comigo e com outros ouvintes. Se gostaram deste podcast, deem-nos uma classificação de 5 estrelas no iTunes e no Spotify para nos ajudar a chegar a mais ouvintes. Acompanhem-nos também no YouTube e em todas as plataformas de podcasts e, claro, partilhem com familiares e amigos. Até à próxima.